Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Boa noite a todos. Oi, Aline, boa noite a todos. Que bom. Boa noite, Aline. E tudo bem? Boa noite, doutor Rocha. Bem, Oi, Aline, tudo bem? joia. Deixa eu ver Boa aqui só. noite, doutores. Boa noite. Acho que Doutora deu Aline, certo. Oi. tá aberta a sala, tá? Vou deixar vocês à vontade. Doutor Flávio, boa noite. Doutor Rocha, doutor Boa noite. Boa Gustavo, noite. Boa noite, César. Obrigado, boa boa noite. noite. Vou deixar Como é que tá, vocês à grande César? vontade. Boa noite. Deixar vocês à vontade aqui. Já está dividida para quem quiser apresentar, tá? Todos estão aqui podendo apresentar. Eu vou, a princípio, deixar mudo todos aqueles que entrarem, tá? A reunião está sendo gravada, tá? Para que todos fiquem cientes e logo após o término, eu vou encaminhar aqui para a doutora Aline o arquivo gravado para que ela possa dividir entre todos, tá bom? Muito obrigada, César. Qualquer dúvida, pode me chamar, doutora Aline, no WhatsApp, que a gente entra aqui para auxiliar vocês. Tá certo. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite, pessoal. Oi, Boa Marcos, noite, boa noite. Mar. Boa noite, Marcos, tudo bem? Oi, Flávio. E aí, Aline, como é que você tá? Tudo bom? E aí, Tudo professor bem? Flávio? Eu gostei E que o aí, Gustavo Marcos? botou o livro que você vê no fundo de Gustavo, é doença inflamatória. Ele botou de propósito. Ah, Olha, gostei. É, Primeira coisa que eu vi. Ó, bem cantinho ali, ó. o cantinho esquerda, né? A esquerda de quem É, tá pô, olhando. valorizar. Tem que valorizar, com certeza. Produção nosso GDib. para entrar no clima. A gente aguarda uns 5 minutinhos, o que que vocês acham? Com certeza. Fica à É vontade. bom avisar no grupo, né? Que deixa eu. Vamos. Não existe, né? Angedema é foda, mas Não, encaminhou com choque anafilático com angedema. Fez problema adrenalina, é fez adrenalina, fenergan. eu vi. Eu pedi até para ele deixar mudo todos os computadores que forem entrando para não atrapalhar as apresentações, né? Por isso que César estava aí, porque eventualmente as pessoas vão entrando e vão fazendo Tudo bem. barulhos, né, que atrapalham a apresentação. É muito perigoso. É, incomoda às vezes, né? Vou colocar aqui na regional. Deixa eu mandar no. Isso. E a galera aqui de dentro nem vai trocar desenho. Que beijo. Oi, Camilo, tudo bem? Oi, Aline, tudo jóia? Boa noite a todos. Boa noite.
Ô, Aline, eu acho que dá para o pessoal ir colocando as perguntas que tiver eventualmente, né? Isso, quem tiver dúvidas pode colocar no chat e no final vamos poder abrir para as perguntas, né? Aham, isso. Beleza. Podemos ir colocando as perguntas no chat. O que acham? Vamos começando? Eu acho que sim. Bom, Enquanto- então eu queria agradecer a todos que estão aqui presentes. Estou bem satisfeita que vamos dar início, né, a uma série de webinars feita pela Regional Norte e Nordeste de temas relevantes da proctologia. E dando início com doença inflamatória intestinal, casos clínicos para diagnóstico e manejo inicial. Nós teremos na nossa mesa colegas muito experientes, né, no tratamento da doença inflamatória intestinal. Para apresentar, temos o Dr. Marcos Saturnino, presidente da Sociedade Pernambucana de Coloproctologia, membro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, do GDIB e da ECO, e é preceptor do ambulatório de doença inflamatória intestinal do Barão de Lucena. Temos a doutora Aline Costa Pinheiro como debatedora, que é membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia, membro titular do GDIB, preceptora do ambulatório de doença inflamatória intestinal do Barão de Lucena, médica gastroenterologista da rede autoimune, endoscopista do Hospital Barão de Lucena e do Hospital São Marcos, e Dr. Gustavo Vilar, que é doutor em cirurgia pela Universidade de São Paulo, residência médica em coloproctologia na USP e residência médica em cirurgia geral na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, e ele também é membro titular do GDIB. Então, doutor Marcos, passo a palavra. Bem, pessoal, boa noite. Vou tentar compartilhar minha tela aqui. Vejam se, peraí, se vai dar certo. Ah, vocês não estão vendo ainda, né? Ainda Ainda não. não. Agora tô. Agora sim. Tá tudo certo? Tá a tela inteira? Tá sim, Tá. Marcos. Então tá, pessoal. Bem, boa noite. Quero agradecer pelo convite, valorizar nosso tempo aqui para a gente discutir o máximo que a gente puder sobre doença inflamatória. Só ele aqui, são meus conflitos de interesse. E assim, quando a gente fala em doença inflamatória, né, para muita gente é um metaverso, um mundo paralelo. Eu acho que saiu, né? Pronto. É um mundo paralelo que a gente às vezes não entende, mas que vai estar cada vez mais presente no nosso dia a dia. A estimativa é que até 2050, 1% da população mundial até tenha alguma doença inflamatória intestinal. E nosso objetivo aqui é tentar falar com quem não faz isso todo dia, mas que tem que ter uma noção muito boa sobre o assunto. Eu sempre compartilho esse QR Code, tem um link aqui também,
Eu sei que às vezes é muito difícil a gente conseguir juntar os artigos e tal. Então, eu estou sempre alimentando essa pasta no Drive, que tem muita coisa de doença inflamatória. Então, fica à disposição de vocês. E, sendo bem objetivo, vou começar com um caso lá no consultório. É um homem de 32 anos, médico infectologista, que chegou na primeira consulta com a queixa de dor e saída de secreção anais, desde que ele tinha drenado um abscesso há mais ou menos um mês. Na ocasião, ele fez 7 dias de amoxiclave e durante o uso do antibiótico, né, o processo de drenagem do abscesso, ele começou com a diarreia, 5 a 6 evacuações ao dia, fezes mais pastosas a líquidas, sem sangue, sem muco, sem pus. Não tinha mais nada, sem dor abdominal, sem perda de peso, não tinha comorbidade, não usava nada diariamente, era alérgico à dipirona e à Aines e tinha tido uma pancreatite por ácido valproico na infância. Era um paciente também que tinha relação anorreceptiva, que é algo que a gente sempre tem que considerar no diagnóstico diferencial, tanto das doenças perianais como de proctite, principalmente. No exame proctológico, ele tinha múltiplas fístulas, ah, era aquela cara do Crohn, fístulas ativas, apesar de já ter drenado o abscesso, com hiperemia, enduramento ao redor dos orifícios externos, muito tecido de granulação, mas sem abscesso franco naquele momento. Tinha os plicomas inflamatórios também e, obviamente, não fiz anoscopia nem toque para ele não me bater no meio da consulta, que ele estava morrendo de dor. E agora é uma pergunta muito óbvia, né, para o público que está aqui. Eu mandei ele para emergência, internei e pedi uma ressonância. Na ressonância, que foi laudado por uma pessoa super experiente que a gente tem aqui, tinham 5 trajetos, trajeto transesfincteriano, trajeto interesfincteriano, com um diâmetro um pouco elevado, que é algo que eu vou falar com vocês depois, alguns bifurcados, muito debris dentro do trajeto, alguns com abscesso também no pertuito, alguns orifícios internos estavam em criptas, outros não. E não foi vista na imagem proctite. Então, eu coloquei esse paciente no bloco, passei os sedenhos, dá para a gente ver o tecido de granulação que tinha aqui, o plicoma inflamatório. Isso aqui é sangue, não tinha proctite realmente, mas muito tecido de granulação e aquele períneo bem característico. Sempre frisando, né, para a gente da Procto, que os sedenhos na doença inflamatória, eles não podem ser cortantes. Então, se você fizer um sedenho e for cortando com o paciente em atividade, isso vai transformar aquilo numa ferida crônica. Então, sedenho não cortante, biópsia, curetagem do trajeto. Os trajetos estavam todos friáveis, tinha muito tecido de granulação. Biopsiei o reto, mesmo sem proctite. Tinha uma úlcera de mais ou menos 5 centímetros no canal anal posterior, e eu fiz questão de frisar aqui que essa úlcera estava acima e abaixo da linha pectínea. A gente sabe que são epitélios diferentes, né? Então, faria a gente realmente, num contexto de doença inflamatória intestinal, esse aqui, obviamente, que tem doença perianal, mas a gente não pensaria em retocolite, né? Porque a retocolite ela vai acontecer no epitélio cilíndrico acima da linha pectínea. Quando a gente está operando um paciente com diagnóstico ou com a suspeita forte de doença de Crohn perianal, a gente tem que incisar o mínimo possível, só o suficiente para conseguir drenar. Porque quanto maior a incisão que você fizer, maior a ferida crônica que vai ficar. E diferente da fístula criptoglandular, que quem resolve é a cirurgia, pela técnica que você quiser, no Crohn, o que vai resolver é a medicação, né? A gente vai meio que ajudar a medicação a agir, drenando os trajetos e tudo mais. E aí, o que é que a gente solicita nessas biópsias que foram feitas? Fora o anátomo patológico, óbvio. Gene expert para tuberculose, né? Pense tuberculosamente sempre. PCRs para ISTs e imunohistoquímica para CMV. Como ele tinha essa história do antibiótico, também na internação eu pedi um gene expert para clostridioides antes da alta. Voltou depois da cirurgia, com o mesmo padrão da diarreia que estava antes, mas começou a ter dor abdominal e perda de muco.
Os sedênios estavam ok, saindo secreção, mas não tinha mais aquele processo inflamatório perineal, perianal que tinha antes. As biópsias da fístula e da úlcera do canal anal tinham inflamação crônica, mas foi uma patologista também muito experiente que laudou. Ela colocou que não se poderia excluir doença de Crohn. Tinha microabscesso de cripta, que é característico, granuloma, e não tinha ainda distorção da arquitetura, que pode acontecer nas fases iniciais. Biópsia do reto veio normal, todas as PCRs e Gene Expert vieram negativos. Então, aí agora eu queria perguntar para a doutora Aline e para o doutor Gustavo que outros exames eu solicitei, ou se eu não solicitei, eu estava errado, eu deveria ter solicitado. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, Marcos e Aline. É um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que vou aprender muito, uma sala só com proctologistas. E E eu começando para falar, né, sobre quais os exames a gente deveria pedir. De fato, um paciente jovem com fístulas complexas, a gente precisa acender a luz realmente para o diagnóstico de doença de Crohn. Embora seja um paciente, né, Marcos, com uma epidemiologia muito forte também, para de repente uma aquisição de doenças infectoparasitárias. É um médico infectologista que lida com isso todo dia, o dia todo. Então, sem dúvida, em relação aos exames, a gente consegue dividir em exames não invasivos e exames invasivos, né? Primeiramente, os exames não invasivos, vale a pena pedir os exames gerais. Então, hemograma pode ajudar a gente, mostrando anemia, provas Quer inflamatórias pedir alguma altas coisa? podem ajudar a gente. Pediria as sorologias também para as principais DSTs, então HIV, hepatites, tudo isso. Em relação aos exames de fezes, muito importante pedir parasitológico de fezes, né? A gente sempre tem que descartar a parasitose. O clostrídio, que Marcos bem falou, né? Um paciente que ele desenvolveu uma diarreia depois do uso de antibiótico. Então, a gente precisa descartar realmente uma causa infecciosa, uma vez que não é uma diarreia crônica, é uma diarreia aguda. E a calprotectina fecal, né? A calprotectina fecal é um grande amigo da gente aqui da gastro e da coloprocto, que é um exame que mostra basicamente se existe uma inflamação importante no intestino. Então, ele vindo alto não quer dizer que seja doença inflamatória, ao contrário, muita coisa aumenta a calprotectina fecal, mas ajuda a gente, de repente, se ele vier muito baixo, fala um pouco contra o diagnóstico. Então, ajuda a gente a excluir, de repente. E se vier muito alto, nos níveis que a gente vê lá no Barão, né, Marcos? Acima de 6.000, acima de 10.000, realmente a gente consegue dizer que tem uma especificidade maior para doença inflamatória, né? E aí, Gustavo, se quiser falar alguma coisa em relação aos exames invasivos. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, pela lembrança do meu nome. Também é um prazer estar aqui na presença de tantos colegas aí, pessoas que a gente vê, recebe aqui de uma pessoa, Marcos já viu aqui algumas vezes, e é sempre uma aula excepcional, então estou muito feliz de estar aqui. De exames que eu acho que seriam interessantes, considerando esse caso clínico apresentado, né, tem um exame que também acho que é bem importante, que seria o IGRA, para tuberculose, né, é um exame que, Travou. como? Que é um exame que acho que esse paciente, né, pela epidemiologia, deveria também realizar, né, o paciente infectologista, não só a biópsia ali com pesquisa com GeneXpert para tuberculose não me deixaria tranquilo, então acho que seria um exame interessante a gente fazer. E aí, complementando os outros exames invasivos, eu acho que um exame de imagem, como enterotomografia ou enteroressonância, poderiam também ser alguns exames que a gente poderia começar a investigar, já que a suspeita é muito alta, né? Quando a gente se depara com aquele períneo, né, quem é proctologia está acostumado a ver aquele tipo de lesão ali e pensar na primeira, segunda, terceira hipótese, já ser Crohn, então já é uma coisa que a gente já tem que pensar para investigar mesmo, então aproveitar a internação, né, para poder tentar antecipar essa vida do paciente, já que ele vai ser submetido a vários exames, e nesse momento talvez seria o exame inicial a ser feito. E eu reforço, né, Gustavo, que por mais que a gente veja esse períneo, que a gente realmente pense que é uma doença de Crohn, é muito importante a gente fazer a colonoscopia. Na verdade, é a ileocolonoscopia, né? Porque a gente precisa sempre entrar no ilho desse paciente. Lembrando que 25% das doenças de Crohn são doenças de Delgado, então a gente não flagra na colonoscopia. E a ileocolonoscopia é um exame tanto para diagnóstico quanto para classificação de atividade de doença, de gravidade de doença,
quanto para acompanhamento. Então, uma colonoíndice bem feita, entrando no ilho e biopsiando todos os segmentos, vai ajudar a gente tanto na hora do diagnóstico quanto para o acompanhamento desse paciente no futuro, né? Perfeito. Exato. E aí, Bem, Marcos? pessoal, acho que eu fiz tudo certo, então. Deixa eu. Vocês estão conseguindo ver? Porque saiu. Não passou ainda. Saiu da apresentação. Então, deixa eu voltar. Me digam aí se voltou. Voltou agora. Pronto. Então, assim, acho que eu fiz tudo certo. A gente tem um feeling, né? Então, eu costumo dizer que quem faz muito doença inflamatória sempre vai pensar em doença inflamatória, mas o tão proporcional que a gente pensa em doença inflamatória, a gente olha para não ser doença inflamatória. Tamanho a responsabilidade que é você dar um diagnóstico desse e começar um tratamento que pode fazer muito mal ao paciente se seu diagnóstico estiver errado. Então, assim, eu coloquei essa figurinha de confie nos seus instintos. Então, foi mais ou menos o que eu fiz. Eu pedi uma calprotectina para ele, que veio uma calprotectina alta, né? Não chega a ser uma calprotectina com um valor preditivo positivo gigantesco, mas significativa. Exames laboratoriais gerais, nada demais. Pedi as sorologias para ISTs, que foram negativas. O paciente já era vacinado para hepatite B, já tinha anticorpo para hepatite A, não sei se vacinou ou se foi infectado, e tinha anticorpo já IgG para Epstein-Barr, que mais na frente eu vou pedir para meus debatedores aí explicarem o motivo da gente pedir. Parasitológico normal, como o Gustavo falou, pediu IGRA, tá? Pode ser IGRA ou PPD, PPD, muita dificuldade e tal. Então a gente pede o IGRA. Quando a gente pede o Gene Expert, naquele caso na biópsia, não é para a gente rastrear se o paciente pode fazer anti-TNF ou não especificamente. É para a gente excluir o diagnóstico TB perianal. Nesse caso, a gente está fazendo uma avaliação sistêmica com IGRA, certo? Enterotomo, pedi também, e tomo de tórax. Não precisava ser tomo, pode ser raio-x. Eu sou meio traumatizado com raio-x, a Aline sabe. Eu costumo pedir tomo de tórax, já vai fazer a íntero, sobe um pouquinho. A gente tem casos de paciente com raio-x normal, PPD normal, e que depois começa um anti-TNF, estoura a tuberculose, e quando você depois pede um atomo, você consegue ver imagens que o raio-x não mostra. Mas raio-x ou tomo sem problema. E não tinha nada no Delgado pelo exame de imagem. Asca e peanca, obviamente eu não pedi porque não é para pedir, tá? Mas é bom reforçar. E a colono, obviamente. Não tinha nada no cólon, nada no reto, já o ilho, estava um ilho visivelmente acometido, com essas erosões lineares, assim, recobertas por fibrina, borramento do padrão vascular, tá? Então, uma ilhocolonoscopia bem sugestiva, de um acometimento ileal por doença de Crohn. As biópsias foram compatíveis com doença de Crohn mesmo, e a gente, para mim, então, isso serviu para firmar o diagnóstico. Essas letras complicadas aqui, eu vou pedir para a doutora Aline explicar o que é, que vocês podem ver no resumo de alguns atendimentos, porque é algo que ajuda a gente a raciocinar sobre o diagnóstico. Posso falar, Marcos? Deve. Tá. Então, essa classificação que a gente usa é a classificação de Montreal para doença inflamatória, né? São três letrinhas, se vocês verem, A, L e B. E assim, obviamente que a gente pode filar, não precisa decorar, mas A é de age, de idade. Então, a gente classifica o paciente como, se ele for diagnosticado com menos de 16 anos, é A1, entre 16 e 40 anos é A2, acima de 40 anos é A3. Por que isso é importante a gente classificar? Porque vocês vão ver que um diagnóstico com um paciente muito jovem é um fator de mau prognóstico. Então é importante sempre deixar isso escrito. A gente sempre fala para os residentes, né? Deixe escrito nos prontuários, para a gente entender como é que o paciente se comportou desde o início da doença. O L é de localização. Então, L1 é uma localização ileal, que é do nosso paciente. Ele não tinha nada no colo e tinha no ilho. Se fosse L2, é de cólon, doença de cólon. L3 é doença iliocolônica. E o B é de behavior, de comportamento. Então, B1 seria inflamatório,
B2 seria extenosante e B3 seria perfurante, né? Penetrante, no caso. E esse Pzinho aí que fica do lado é se tem doença perianal ou não. No caso, o nosso paciente tinha doença perianal, e aí por isso que é essa classificação. Então, ele foi diagnosticado A2, com menos de 40 anos, L1 é uma localização ileal, e B1 é um componente inflamatório, ou seja, não tinha estenose ainda. É um paciente que foi diagnosticado precocemente, né, Marcos? Foi a sorte dele, e que bom que ele foi diagnosticado precocemente e não evoluiu para um fenótipo mais grave, né? Isso. E aí, doutor Gustavo, o que é que você faria? Qual o teu plano? Vamos lá. Então, é, quando a gente fecha o diagnóstico de doença de Crohn, que nesse caso até foi mais simples, né? Tem vários casos que realmente é um quebra-cabeça para a gente conseguir fechar esse diagnóstico, porque para fechar, né, a gente precisa de critérios clínicos, endoscópicos, de imagem, laboratorial. Então, são várias coisas que a gente precisa ir juntando, montando as pecinhas do quebra-cabeça para, de fato, conseguir ter esse diagnóstico fechado e categorizar esse paciente, né? Esse paciente é um paciente que tem dois fatores importantes, agravantes, né? Fatores de mau prognóstico, red flags, que é justamente a questão do acometimento ileal e a questão do acometimento perianal, principalmente. Então, o acometimento perianal, né? Então, já que a gente está falando para uma plateia de proctologistas, principalmente, é um dos fatores mais importantes relacionados a desfechos desfavoráveis em pacientes com doença de Crohn. Né? São pacientes que realmente apresentam um comportamento é, muito mais refratário às medicações e que precisam de, inclusive, doses maiores de medicação. Então, nesse tipo de paciente, é um paciente que a gente não pode brincar, digamos assim, não pode Perder colocar tempo, né? pagar, perder tempo. A gente tem que, de fato, ser muito agressivo no tratamento, porque é isso que vai fazer com que a gente consiga bater os alvos terapêuticos, né, que acho que talvez o Marcos vai falar lá no finalzinho, e vai conseguir fazer com que a gente controle a doença e dê qualidade de vida para esse paciente, né, consiga, de fato, dar a esse paciente uma vida normal. Então, Concordo, eu acho que concordo, eu acho que é importante ter na cabeça isso. Estou em frente a um paciente com doença de Crohn confirmada. O que é que eu preciso entender dele? Eu preciso entender se é um paciente leve, moderado ou grave. Qual é a gravidade da doença dele? Né? Se esse paciente tem fístula, se ele tem doença extensa de ilho, se ele foi diagnosticado muito jovem, se ele tem doença perianal, esse paciente é um paciente com alta gravidade. Então, eu preciso agir de forma precoce e muito provavelmente com a terapia avançada, né? Eu não vou começar uma azatioprina para esse paciente com a fístula perianal, né? Acho Isso. que é mais ou menos isso. Bem, e essa aqui eu vou responder. Então, o que é que eu vou fazer com ele agora? Ele voltou no consultório com tudo isso. Então, o que é que eu fiz? Tratei parasitoses, né? A gente trata para estrongiloidíase, para evitar estrongiloidíase disseminada, mas acaba que a gente trata tudo. E comecei corticoide, tá? Não adianta fazer doses maiores, teoricamente 40 a 60 miligramas, 0,5 a 1 miligrama quilo. E encaminhei para vacinação. Eu vou mostrar para vocês depois um esqueminha de vacinação que dá para printar e guardar aí, que é bem útil. E eu acho que foi a doutora Aline que falou. A gente sempre fala muito terapia biológica, só que vocês vão ouvir cada vez mais em congresso, em artigo, não só mais o termo terapia biológica, mas o termo terapia avançada. E eu queria que a doutora Aline explicasse para a gente qual é a diferença. A diferença é basicamente qual é o tipo da molécula que a gente vai usar, né? A terapia biológica, ela é uma proteína que age de forma extracelular, contendo, no caso, as nossas vias inflamatórias, a cascata inflamatória da doença, né? Quando a gente fala de terapia avançada, a gente engloba as pequenas moléculas, que são os inibidores de JAK. E essas pequenas moléculas, elas não têm o uso parenteral, ela é um comprimido, elas são comprimidos que agem de forma intracelular. Então, se ela age de forma intracelular, a gente não vai precisar se preocupar, por exemplo, com imunogenicidade, porque ela não se liga a nenhuma célula, entendeu? Ela age na célula de forma intracelular. É essa a diferença, basicamente. E aí, normalmente, a gente costuma dizer, vai precisar de terapia avançada, porque quando a gente vai escolher a terapia avançada, os inibidores de JAK estão lá agora. Então, a gente pode escolher um biológico, né? Ou a gente pode escolher esses inibidores de JAK. É basicamente isso. Isso. E, doutor Gustavo, por que não começar mais a mesalazina ou azatioprina isoladamente?
Então, nesse caso. nesse caso, né? Então, a mesalazina, por si só, é uma medicação que a gente tem visto que não tem efetividade na doença de Crohn, né? É uma medicação que a gente deixa reservada hoje em dia para tratamento da retocolite ulcerativa. Inclusive, é um erro relativamente comum a gente eventualmente pegar no consultório pacientes ali com doença de Crohn utilizando Passa anos, né, Gustavo? Anos com mesalazina, né? Isso. Pessoal, e Gustavo está sendo muito educado. Pelo amor de Deus, mesalazina para Crohn nunca. Nunca. Assim, nunca. Ah, mas eu tive um caso, tá errado. Assim, quando vocês verem isso, por favor, entendam que E não faz não bem tem para o nenhum paciente, né? A gente benefício está clínico. retardando o A tratamento gente está adequado. retardando e dando efeito colateral de uma droga que pode ter, como qualquer outra. Perfeito, perfeito. E a azatioprina, né, a gente usa em casos de doença de Crohn leve. Então, esse paciente a gente já classificou ele como uma doença de Crohn grave, então ele precisa de terapia avançada, né? Então, realmente, nenhuma dessas duas medicações seriam opções de maneira isolada para esse paciente. Isso. E o Epstein-Barr entra aqui, né? Ah, perfeito, exatamente. Então, esse paciente a gente sempre solicita, né, a sorologia para Epstein-Barr, para todos os pacientes que vão necessitar de terapia avançada, justamente para poder a gente avaliar esse contato com o vírus. Então, aqueles pacientes que nunca tiveram o contato com o vírus, né, Epstein-Barr negativo, IgM, IgG, são pacientes que parecem ter um risco Vai ter um risco maior de neoplasia hematológica, né? A Linfoma gente não vai deixar de hepatosplênico, né? usar, mas mas Tem é que ficar de uma olho, coisa a né? mais, e compartilhar com é, o paciente, né, inclusive. isso. Muito bem. E agora, quando a gente fala de doença inflamatória, a gente vai bolar uma estratégia de tratamento. A gente tem basicamente duas frentes. A gente tem uma estratégia que chama top-down, que é você começar do máximo que a gente tem, que é a terapia avançada, e qualquer coisa vai tirando. E a gente tem o step-up, que é a que você começa da terapia mais básica, digamos assim, que é a mesalazina, exclusivamente para a retocolite, e qualquer coisa passa para o imunossupressor, e depois para a terapia avançada. Doutora Aline, qual é a que a gente escolhe na doença de Crohn? Então, cada vez mais, né, a gente tem estudos que comprovam que na doença de Crohn é muito importante, principalmente nesses fatores, desses pacientes com fator de mau prognóstico, começar da terapia top-down, né? Tiveram alguns estudos recentes, né, Marcos, que foram muito falados em todos os congressos, foi o estudo Profile, em que ele pegou pacientes recém-diagnosticados com doença de Crohn e submeteram esses pacientes ou à azatioprina ou azathioprina com infliximab, e acompanharam esse paciente no primeiro ano de tratamento. E aí a discrepância de endpoints no final do primeiro ano em relação a risco de cirurgia, tempo livre de corticoide, cicatrização de mucosa, foi de 78% nos pacientes com terapia top-down, comparado a 15% dos pacientes com terapia só com azathioprina. Então, resumindo, a gente está perdendo tempo, né, com esses pacientes se a gente tratá-los com uma terapia convencional. A gente realmente precisa usar o top-down, a gente precisa usar a terapia avançada. Muito bem. Então, Gustavo, retocolite. A gente não está te ouvindo. Tinha travado aqui. Agora foi. É, Perdão, qual é a resposta? Ou qual é a pergunta mesmo, Marcos? Desculpa. Retocolite, top-down, tu começa da bomba, tu começa de baixo ou depende? Não, depende. Aí depende. Aí depende da apresentação da doença. A gente tem vários casos, né, de retocolite ulcerativa que tem uma doença muito mais branda. Então, também você vai classificar esse paciente em retocolite leve, moderada, grave, e dependendo da classificação desse paciente, você pode começar de maneira mais leve, né? Então, tem casos Perfeito. que você realmente paciente com uma retocolite grave, com múltiplas evacuações, ali uma colite fulminante, então esse paciente necessita de terapia também avançada, né? E da bomba, você precisa responder rápido. Mas aqueles pacientes que têm uma doença mais leve, realmente dá para a gente fazer um step-up acelerado, né, de tentar ir progredindo e já avaliando a resposta para poder conseguir atingir os alvos terapêuticos na retocolite. Beleza, isso aí, pessoal. Então, retocolite depende, como o Gustavo falou, né? Se você pega um paciente com colite aguda grave, você não vai botar ele lá na UTI com mesalazina. Você vai começar a corticoide, pensar agora o que a gente tem, ou infliximab,
ou o tofacitinib, né? Já já novas drogas aí vão entrar. Mas se a gente pega esse paciente de consultório, recém-diagnosticado e tal, você vai tentar a mesa via oral, supositório, né? E se precisar depois, você escalona a terapia. Essa é a tabelinha que eu falei para vocês. É uma tabela que eu fiz assim para mostrar nas aulas e que eu uso sempre. Basicamente, o que a gente tem que lembrar, além das vacinas, que são várias, que esse paciente tem que tomar, é aqueles, as que eles podem tomar se já começaram o tratamento ou quando tem que tomar antes. Então, a gente tem que separar as vacinas que são de vírus vivo, atenuado, porque o ideal, até para ele ter a soroconversão, é que a gente aplique 4 semanas ou mais antes de começar a terapia avançada. Mas se a vacina foi inativada, 2 semanas parece já ser suficiente, tá? Obviamente, quando você aplica durante a terapia avançada, a taxa de soroconversão vai ser menor, mas a gente vai garantir alguma proteção para esse paciente. Vou passar aqui. Pronto. Ah, e qual terapia avançada vocês pensariam para esse paciente? Posso começar? Quando a gente fala, né, de terapia avançada, a escolha da terapia avançada está ficando cada vez mais complexo. E que bom, porque quer dizer que a gente tem mais escolhas e mais opções terapêuticas para os pacientes, né? A gente sempre tem que pensar como o paciente como um todo, e a gente precisa pensar em vários aspectos, né? Por exemplo, a gente precisa pensar no aspecto da droga. Será que é uma droga eficaz para esse tipo de paciente? Será que eu preciso de uma rapidez de ação, que o paciente está muito sintomático, então ele precisa que a droga haja de forma rápida? Será que é uma droga segura, né? Esse paciente, ele é médico infectologista. Será que vale a pena eu lançar a mão de uma droga mais segura pela epidemiologia dele? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Será que ele tem alguma comorbidade importante? Qual é o passado dele? Se eu não me engano, né, Marcos, esse paciente teve uma pancreatite, não foi? Na infância. Por ácido valproico. Então, assim, a azatioprina, o principal efeito colateral dela, o mais grave, é uma pancreatite. Será que eu vou usar azatioprina nesse paciente que já teve uma pancreatite? Então, assim, a gente diz muito que agora é uma decisão compartilhada com o paciente, porque a gente sempre expõe para eles os riscos e os benefícios de cada tratamento. Óbvio, se é um paciente que está extremamente grave na UTI, uma colite aguda grave, eu vou agir e eu não vou conversar com ele. Eu vou agir vou lançar a mão da droga mais rápida, mesmo que não seja mais segura, mesmo para salvar ele, né? Mas se eu estou conseguindo conversar, eu tenho que analisar realmente todos esses critérios para ver qual é a melhor terapia. Não existe certo e errado, na verdade, né? E aí, analisando justamente esses critérios, né, assim, uma coisa que é importante a gente deixar claro é que a única medicação que de fato tem estudos ali, cujo foi avaliado o desfecho primário, que foi cicatrização de fístula, até hoje ainda é o infliximab, né? A gente tem outras medicações que teve como desfechos secundários a cicatrização de fístula. Então, meio que passa a ser a principal medicação quando a gente pensa em acometimento perianal, né? É justamente o infliximab. Mas, por outro lado, né, a gente tem um contexto aí de um paciente infectologista que está lidando diariamente ali com tuberculose e outras doenças. Ele mudou, obviamente, mas ele era diarista de uma UTI de tuberculose. Pois é, aí a gente já começa a ter um risco, né, muito aumentado de efeitos adversos relacionados a uma medicação dessa. E aí é justamente aquela questão da individualização do tratamento que a gente precisa fazer em cada caso, né? Então, aí a gente começa a extrapolar ali as outras medicações. O que é que a gente tem das outras medicações? O Stignomab também tem uma taxa legal de cicatrização de fístula. O Vedolizumab parece um pouquinho pior, né? Então, o Adalimumab cai na linha ali, é um anti-TNF também, então vai ter os efeitos colaterais. Então, talvez a gente precise ter essas informações de base, né, para poder, junto com o paciente, decidir ali uma melhor medicação. Só para quem lida um pouquinho mais com doença inflamatória, a droga que eu escolhi para ele foi o ustekinumab. Primeiro, porque num paciente desse, para você começar infliximab, além do risco da tuberculose e tudo mais, a gente teria que começar a azatioprina junto, para ele não criar anticorpos contra a droga. E aí eu vou dar uma dupla imunossupressão, além desse risco de pancreatite. Enfim, isso por ele ser médico foi até um pouco mais tranquilo, porque ele chegou para mim e falou: anti-TNF não. Aí eu disse: então tá resolvido.
E aí eu fiz o ustekinumab para ele e ele tá super bem, tá em remissão. Esse slide que eu trouxe aqui é um pouco para a gente entender o que a gente busca e de onde a doença vem. Então, não é o objetivo dessa imagem falar da história natural da doença, mas essa é a história natural da doença. O paciente ele tem uma alteração genética, né, que é exposto a fatores ambientais, como o antibiótico na infância, por exemplo, a gente está vendo que muda a flora e tal, e é um dos gatilhos. E aí, depois que ele tem a mudança molecular, a alteração molecular, ele vai ter uma alteração histológica. Até aqui ele não está sentindo nada, a colono não tem nada, calprotectina não aumentou. Depois ele vai ter uma alteração bioquímica. Então aqui a gente já pode flagrar uma calprotectina alta, mesmo com a enterotomo normal, mesmo com a colono normal. Depois ele vai fazer a alteração endoscópica. E, por último, ele vai ter a clínica, vai ter a diarreia, a dor, né? E como a Aline falou, o que a gente quer é pegar a janela de oportunidade, é trazer esse paciente para remissão antes que ele evolua com estenose, com fístula, com a destruição perineal. Quem aqui, estou falando só com prócto, nunca viu aquele períneo que parece uma peneira, que o paciente não tem mais músculo, não tem nada, porque a doença realmente consome o músculo. Então a gente tem que se antecipar a isso. E quando a gente pensa em remissão, a gente vai fazer o caminho oposto, né? Primeiro o paciente vai ficar sem sentir nada, mas a coluna ainda vai estar inflamada. Depois melhora endoscopicamente, depois bioquimicamente. Remissão histológica, que é algo que a gente também busca hoje, eu vou falar. E remissão molecular é o sonho atual, mas ainda não se sabe como chegar. Muito bem. E agora eu vou mostrar rapidamente para vocês como e quando a gente vai avaliar a resposta ao tratamento. Então, assim, existe o STRIDE, tá? Que é o que guia, né, os nossos alvos terapêuticos. Então, como eu falei para vocês, primeiro é a resposta sintomática, que é o alvo a curto prazo. Depois, eu vou querer que ele normalize PCR, calprotectina em criança, eu vou querer que ela cresça, tá? E por último, o que a gente tem até esse stride, né, que já está um pouquinho ultrapassado, estamos esperando aí o stride 3, é a remissão endoscópica. Mas ele já coloca aqui que para a doença de Crohn, considerar a remissão transmural e para a retocolite ulcerativa, a remissão histológica. E eu vou explicar isso aqui a vocês. Quando a gente vai avaliar se o paciente está melhorando, está respondendo ao nosso tratamento, ele tem que melhorar clinicamente, seja dos sintomas intestinais, seja das manifestações extraintestinais, se por acaso ele tiver. Ele tem que melhorar laboratorialmente. A gente vai pedir geralmente calprotectina de 3 em 3 meses, PCR, VHS. No caso, principalmente da doença de Crohn, lembrar que a gente pode ter marcadores indiretos, como vitamina D, perfil do ferro. Esse paciente não, ele está com o íleo inflamado, ele não vai absorver as medicações de forma ideal e ele vai ter um metabolismo que dificulta ganhar peso, aumentar a albumina, certo? Então, isso também vai ajudar a gente a ver se ele está melhorando ou não. A remissão endoscópica, que é, né, a grosso modo, o que a gente busca atualmente, indiscutivelmente. No caso da doença de Crohn, a gente quer remissão transmural, que eu vou explicar para vocês, que é a remissão de todas as camadas, e remissão radiológica perianal, que é um conceito que está aí na hype. E na retocolite, remissão histológica. A gente vai avaliar, quando é que eu vou pedir? Comecei um tratamento, mudei. Quando é que eu vou pedir uma colono nova? 6 a 12 meses depois de você iniciar, ou de você mudar a terapia, fazer alguma intervenção, tá? Como uma cirurgia, por exemplo. É esse o período que a gente vai reavaliar. Aqui só trazendo para lembrar do score de Mayo, do subscore de Mayo endoscópico para retocolite, 0, 1, 2, 3, tá? 3 é o pior. Aí é um balaio de gato, porque cabe vários tipos de pacientes. E antigamente a gente considerava que o paciente em remissão endoscópica na retocolite era o que tinha o Mayo 0 ou o Mayo 1. Só que hoje esse conceito mudou. Então isso aqui fui eu que meio que modifiquei para tentar colocar na nossa cabeça o que é que a gente tem hoje, que são alvos que provavelmente vão entrar no STRIDE 3. Então, para a retocolite, remissão histológica e o clearance da doença, que é aquela piramidezinha que eu mostrei toda
a ser atingida, e a remissão endoscópica profunda, que é o MAIO zero. E no caso da doença de Crohn, remissão transmural e remissão radiológica perianal. E aí você pensa, pô, vou fazer a colono, biopsiei lá meu paciente com retocolite, por que eu quero remissão histológica para retocolite e não vai me servir para Crohn? Primeiro, para retocolite a gente quer, porque é comprovado isso, né, que quando a gente consegue fazer essa remissão a nível microscópico, esse paciente tem menos necessidade de curso de corticoide, interna menos, tem menos câncer. Então, assim, é melhor para tudo. E na doença de Crohn, isso não faz sentido porque ela é transmural. Então, se Deus quiser, ninguém aqui vai fazer uma colônia e biopsiar o meso. A gente vai pegar a mucosa. Então, na mucosa, a gente vai confiar na retocolite, porque ela só acomete a mucosa. O Crohn não. Então, eu posso ter na doença de Crohn uma mucosa normal, mas meu meso está inflamado, minha serosa está inflamada, minha muscular está inflamada. Então, esse paciente não está em remissão. Isso pode enganar. E a remissão radiológica perianal, que é algo que todos nós da Procto temos que ficar muito ligados assim, para não cair em armadilha e mexer numa fístula que aparentemente está resolvida, porque a coluna está cicatrizada, e aí depois complica, recidiva, não melhora, aí você, pô, mas a coluna estava cicatrizada e tal. Então, o que é que se percebeu? Que a gente precisa não só da remissão endoscópica, mas também de uma remissão radiológica perianal. Isso no ECO desse ano, que é o Congresso Europeu, que é o maior do mundo, que a gente foi, teve uma aula só sobre isso. Então, é você fazer a ressonância e não ter mais nenhum sinal hiperintenso em T2. Então, a fístula sumiu, tá? É o trajeto completamente fibrótico. Não é obrigado a usar contraste, mas se usar, não pode ter realce. E outra coisa que ele fala é sobre quando a gente vai pedir a ressonância de pelve nesse paciente. Então, igual a colono, 6 a 12 meses depois de fazer alguma cirurgia ou de mudar a terapia, pacientes recém-diagnosticados, né, por mais experiente que você seja, a anatomia do Crohn, eu costumo dizer que a fístula é de qualquer lugar para lugar nenhum. Então, a gente, só com exame sob anestesia, pode cair em armadilha. Paciente que você aparentemente drenou e persiste sintomático, a gente está com um paciente no ambulatório, né, Aline, que fez hoje, que veio hoje, que ele está com a fístula para o sacro. Então, assim, e não tem orifício externo perianal. Então, eu ia dizer, não tem nada, tô olhando aqui, não tem nada, tal. Então, Crohn é diferente. A gente precisa realmente do exame de imagem. E a gente pediu porque ele continuou sintomático. Muito bem. E como o Gustavo já falou, a doença perianal, ela precisa de mais droga do que os outros fenótipos, tá? Então, no anti-TNF, por exemplo, a gente precisa, muitas vezes, ter que otimizar a terapia, aumentar a dose. Mas está com o intestino cicatrizado, mas a doença perianal ainda está ativa. Então, a gente precisa aumentar, otimizar, seja o infliximab ou o adalimumab, que é o que a gente vai ter de anti-TNF para esses casos, buscando um nível sérico mais alto para esse paciente conseguir entrar na remissão da doença perianal. E a avaliação da resposta, isso aqui eu já botei, deixa eu passar. E uma coisa que eu acho que todo mundo da Procto já se perguntou é, pô, peguei aquela fístula complexa, pô, será que é Crohn, será que não é? Todo mundo já passou por isso. Tem os óbvios. Se eu pego um paciente com períneo cheio de fístula complexa, que diz que tem diarreia crônica, dor abdominal, tem proctite, sempre lembrar das proctites infecciosas, perda de peso, história familiar, enfim, isso obviamente é um red flag, né, gigantesco, mas nem sempre é tão fácil. A gente tem que lembrar que 10 a 20% dos pacientes vão abrir o quadro com doença perianal exclusiva e 24% desses pacientes vão ter colono e íntero, ressonância, seja lá o que for, normais, mas quando você faz uma cápsula endoscópica, ele tem uma doença pequenininha de delgado. Tinha o resultado do diâmetro do trajeto naquele laudo, por quê? Primeiro, porque hoje a gente faz laser e a gente sabe que precisa do diâmetro do trajeto para definir o diâmetro da fibra do laser. E
trajetos maiores que 4 milímetros têm uma sensibilidade de 97% e uma especificidade de 84% para a doença de Crohn. Então, se o orifício não está em cripta, se tem mais de 2 trajetos, bifurcação, orifício interno anterior ou grande quantidade de debris, isso também vai sugerir doença de Crohn. Então, uma coisa que a gente pode fazer nesses pacientes com fístula perianal complexa para triar ou para dar mais suporte a gente a insistir em dar um diagnóstico de doença de Crohn é pedir uma calprotectina. Esse estudo é do ano passado e ele coloca um cutoff aí de 344 na calpro para um valor preditivo positivo de 96% para a doença de Crohn, e isso no paciente com êntero e colono normais. Esse aplicativo do GDIB eu recomendo vocês baixarem, ele é muito útil, tá? Tem as vacinas, tem os scores endoscópicos, tem um bocado de coisa. Por isso que eu botei ele aqui. E a gente queria as perguntas de vocês. Acho que foi bem no tempinho. Não sei se a Aline e Gustavo querem falar alguma coisa. A gente tentou dar ah, uma otimizada aqui, né, e falar um pouquinho de cada coisa. Mas se vocês puderem perguntar, vai ajudar a gente até a guiar. Aline, cadê a Aline? Aline Ribeiro. Aline, Gustavo, vocês querem falar mais alguma coisa? Eu quero, Marcos. Vamos lá. Aproveitar aqui para discutir com você alguns questionamentos. Esse caso foi muito interessante, porque é um caso bem didático, no sentido assim, da gente conseguir percorrer, né, toda a jornada de diagnóstico e o pré-tratamento, né, os cuidados que precisam fazer antes de começar a terapia avançada, o próprio tratamento e até mesmo, né, o monitoramento. Então, assim, acho que é um caso que dá para a gente uma visão bem ampla de como é que a gente conduz na prática clínica um paciente com doença perianal. Mas eu queria que tu comentasse, que eu sei que você tem feito, o uso dessas novas tecnologias, né? Que, assim, para a gente tem ficado chegando com mais força, né? Que é essa parte justamente de laser para tratamento é, dessas fístulas na doença de Crohn. Hoje em dia, a mídia é tão forte em cima disso que os pacientes já chegam pedindo, né? Assim, doutor, quero É. operar por laser, né? Ele nem entende direito, mas ele já quer o laser. Então, queria que tu trouxesse um pouquinho da tua experiência. Eu, particularmente, ainda faz pouco tempo que comecei a fazer, eu fazia mais as cirurgias convencionais, então, os retalhos de avanço, lift, mas queria que tu puder compartilhar, acho que é interessante, né? É. Então, o professor Flávio tá aí, a gente até conversou isso quando eu fui dar aula lá em São Luís, que os estudos, os melhores resultados para laser são para pacientes com doença de Crohn. Por que será? Porque não é o laser que vai resolver a fístula, é o controle da doença, é o remédio. Então eu quero ver pegar um Crohn perianal ativo e botar um laser se vai resolver aquela fístula. Não vai. Então, tem um viés muito importante aí de seleção. Eu acho que o laser tem uma grande vantagem, que é a gente não causar dano esfincteriano. Então, na pior das hipóteses, o paciente vai ficar igual como estava, mas especificamente no tratamento da doença inflamatória, a gente tem que lembrar que, diferente da fístula criptoglandular, que depende 100% do nosso tratamento cirúrgico, que é sempre cirúrgica, a doença de Crohn, o que vai resolver aquele períneo, de uma forma mais consistente é o controle da doença, é a medicação. Então, assim, eu já usei em alguns casos, inclusive nesse caso, eu não coloquei, mas eu acho que vocês já viram, né? Que eu já botei em algumas aulas, como é que ficou. Eu usei tanto o laser de CO2 para ele, como usei o laser de diodo. Ah, só que só fiz isso quando ele tinha remissão radiológica, porque senão eu não mexeria. E aqueles casos com as fístulas muito pequenininhas, né, que é só pele e tal, você pode só, pum, puxar o sedenho e evitar incisar aquele períneo que a gente sabe que tem grandes chances de no futuro precisar ser abordado, sabe? Não vi se tem alguma pergunta aqui,
Mas, Temos uma pergunta de Dr. Flávio. Quando retirar o sedenho, só o biológico vai resolver? Quando fazer a troca do sedenho? então, agora o que a gente preza é tirar o sedênio quando o paciente tiver em remissão radiológica, ah, perianal. Teoricamente, vale a pena sempre a gente curetar esse trajeto, né, a cada 1 mês e meio, 2 meses, até para facilitar a ação da medicação. Na prática, eu, sendo bem sincero, não faço isso, só se realmente tem muito tecido de granulação, o paciente está incomodado. Crohn tem um problema, que é você operar, né? Quando a gente tem aquele Crohn abdominal, que você operou 5, 6, aí você diz, vamos fazer sua sétima cirurgia, mas não vai lhe curar, tá? Então, assim, é um paciente que eu acho que a gente tem que ter muito bom senso, principalmente esses pacientes com um fenótipo perianal mais grave, que são jovens, quase sempre, né? Da gente ficar botando no bloco, sabe? Todo mundo aqui tem aquele paciente com Crohn que chega no bloco, vai fazer a hack, já se posiciona, diz é aqui, de tantas vezes que o paciente foi, sabe? E essa questão da doença inflamatória, como a Aline falou, ser pior no paciente jovem é porque a gente tem que lembrar que existe a imunossenescência. Então, o paciente jovem, ele vai ter uma atividade inflamatória mais exacerbada. E uma coisa que eu até já pesquisei em alguns artigos, que é o caso desse paciente. E se vocês não notarem, comecem a anotar. Os pacientes com Crohn grave, eles geralmente têm alergia à dipirona, à AINES. A gente tem uma paciente no ambulatório, né, Aline, que ela tem Crohn celíaca, por enquanto, Crohn celíaca pilonidal, um pilonidal bem grave. Ela tem alergia de pirona, AINES, paracetamol. É a única pessoa que eu conheço que tem alergia a paracetamol. Mas você vê que esses pacientes têm uma relação antígeno-anticorpo realmente diferente. Então, eles tendem a ser mais alérgicos, o que é péssimo, porque o controle álgico já é horrível e você não consegue lançar mão de quase nada. São doenças imunomediadas, né? Não tem como, uma puxa a outra no jovem ainda mais acaba sendo muito mais exacerbado, né? A prevalência e a incidência de doença inflamatória em idosos só cresce, Só mas são que doenças mais leves, né? A gente diagnostica às vezes vozinho de 79 anos com uma doença de Crohn, mas que estão lá com a doença de Crohn há um tempo, e aí tem aquele processo inflamatório e íleo que a gente faz remédio, melhora. Mas isso não acontece com o jovem. O jovem não. nunca é de leve no jovem, né? Por isso que tem que flagrar precocemente, né? Para a gente conseguir tratar e não deixar eles mutilados depois de um tempo. Pois é. E uma coisa que eu acho que é importante aqui falar nesse grupo de cirurgiões é sobre o medo da terapia avançada do biológico. Não tenham medo do biológico, tenham medo da atividade da doença. Então, eu vou suspender o infliximab antes de operar. Não façam isso. Eu garanto a vocês que a anastomose de vocês vai estar muito mais sob risco se esse paciente entrar em atividade do que pelo biológico em si, tá? Então, o que é que a gente faz? Bom senso. Se o paciente aplica de 8 em 8 semanas, eu não vou fazer infliximab num dia e operar no outro. Eu opero na quarta semana, quinta semana, mais ou menos, nem tanto, nem tão pouco esse nível sérico. Mas quando eu opero o paciente na urgência, e até quando a gente começou no Barão, a primeira paciente que eu operei, eu lembro que eu cheguei no primeiro dia pós-operatório dela e ela estava em franca atividade e eu disse, faz corticoide. E aí, imagina, louco, né? Doido. Operou uma barriga e a coisa que o cirurgião menos quer é um corticoide no outro dia. Só que, assim, é muito pior deixar ela em atividade. Então, não suspendam biológico para nada, por medo, tá? Isso eu acho que é Tem algo uma, bem tem alguém importante. levantando a mão, Marcos. Elizabeth, pode falar. Oi, boa noite. Boa Marcos, noite. eu fiquei com a dúvida quando você falou que fazia o controle endoscópico de 6 a 12 meses depois da terapia, não é? Mas Uhum. aí eu te pergunto, se o paciente, ao longo desse tempo, ele não está apresentando pelo menos uma resposta sintomática que você fique satisfeito, Perfeito. você apressa essa endoscopia ou você muda a terapia independente de fazer uma nova endoscopia?
a gente vai otimizar a terapia. Eu vou deixar a doutora Aline responder. Responda aí, doutora Aline. O paciente não melhorou. Você tem uma Então, colono, fez uma colono no mês passado, começou o infliximab e ele não uhum. melhorou. É aquilo de a gente seguir o passo a passo, né? O que é que a gente quer primeiro? Nos primeiros 3 meses, eu quero que ele tenha melhora clínica, né? Eu preciso que ele diga, doutora, eu tô sem diarreia. Ah, não, tem menos secreção nas minhas fístulas. Eu preciso disso para eu avaliar a primeira coisa que eu quero do STRIDE 2. E aí, depois, eu preciso avaliar a parte bioquímica e a parte endoscópica. Então, se ele não respondeu nem nos primeiros 3 meses, não adianta eu fazer uma colonoscopia, porque eu não tenho nem o primeiro alvo terapêutico atingido. Então, o que é que eu vou pensar? Eu preciso avaliar o que é que está acontecendo com essa droga para ela não estar fazendo efeito. Às vezes é um sedenho que é um paciente que tem uma doença perianal e que não foi passado o sedenho direito, às vezes não drenou direito, às vezes não é a medicação. A gente tem que lembrar sempre que é um conjunto. Às vezes é um paciente que ele teve falha primária ao infliximab, acontece muito. 30% dos pacientes têm falha primária. Então, o que é que eu vou fazer nesses 3 meses de primeira avaliação? Eu vou entender o motivo. Será que ele desenvolveu anticorpo? Será que o nível sérico está baixo? Eu preciso aumentar a droga para ele responder clinicamente e depois eu fazer a endoscopia? Então, assim, é sempre seguir o passo a passo, sem pular o passo a passo. Óbvio que às vezes a gente não consegue. Às vezes a colonoscopia do serviço está quebrada, a gente demora 1 ano e meio para fazer a colonoscopia. Mas se a gente conseguir seguir, a gente vai conseguir entender o motivo dele não estar melhorando. Diagnósticos diferenciais, será que ele não está melhorando porque ele tem um intestino irritável associado, tem uma diarreia absortiva? Então é todo o diagnóstico diferencial nesses primeiros 3 meses. E aí depois a gente avalia de novo. Não sei se Gustavo tem alguma outra opinião sobre isso. Não, é exatamente isso. E aí a gente tem métodos não invasivos, né? Que é a calprotectina, que a gente vai dosando ali no consultório, que é uma forma menos invasiva da gente avaliar essa Isso, resposta, né? é. Até Isso. a cada 2, 3 meses a gente vai ali solicitando essa calprotectina para poder já ter algum parâmetro, né? Ter um norte do que está acontecendo com aquele paciente. Nós temos outra pergunta, de Camilo. Como vocês veem o papel da ultrassom intestinal no segmento dos pacientes com doença de Crohn? Ela tem conseguido substituir a colono, entero-TC e ressonância para detectar recidivas precoces? Mudanças de estratégias na condução dos pacientes? Como enxergam o cenário da maior disseminação dessa ferramenta? Então, Ah, super interessante essa pergunta. Eu é, vejo com muitos bons olhos o ultrassom intestinal. A gente tem muitos e muitos estudos todo ano falando sobre isso. No ECO desse ano e no DDW, nós tivemos uma mesa inteira sobre ultrassom endoscópico. E qual é o principal limitante para a gente? É quem quem faça. faça? É quem tenha Falou, mão de vários e vários pacientes para conseguir dizer sem errar que esse paciente está, por exemplo, em remissão, sem precisar de uma colonoscopia. deixa eu Mas fazer. teve um estudo do ano passado que eles publicaram muito interessante, que eles pegaram um paciente diagnosticado com doença de Crohn, começaram o tratamento desse paciente e aí acompanharam o paciente com ultrassom a cada 3 meses. E o ultrassom, somado à calprotectina, foi mais sensível em detectar a atividade do que a colonoscopia. Então, se eu É, consigo usar dois métodos não invasivos, que é a ultrassom e calprotectina, e ele consegue substituir a colonoscopia, no futuro vai ser esse, porque a gente não tem como fazer colonoscopia em todo mundo. O serviço público não tem como fazer, né? Enquanto o exame bioquímico e ultrassom, a gente passa à beira-leito. O problema é treinamento, né? Como é que a gente vai fazer para uma pessoa fazer 2.000 ultrassons intestinais, que normalmente é isso que pede para dizer que ele está apto a mudar a conduta de um paciente baseado no exame dele? É a mesma coisa de colono. Qual é o N que a gente precisa fazer de colono para dizer? eu abri Então, até, não sei se vocês estão enxergando minha tela, isso aqui é de outra aula. Que mostra essa questão da remissão transmural. Então, o ultrassom tem a vantagem de você fazer na hora, teoricamente, no consultório e tal, ser um método que você não vai expor o paciente à radiação, ser mais barato, não vai perder tempo numa ressonância e tal, porque, como a gente já falou, para a doença de Crohn, a gente precisa realmente da remissão de todas as camadas. Então, só a colono não é suficiente. E se esse paciente tem uma doença mais alta, de ilho mais proximal, de jejum, a gente não vai flagrar. Então, vocês estão vendo o slide? No ultrassom, o que a gente vê são as camadas e o fluxo ao Doppler. Obviamente, quanto maior o fluxo ao Doppler, a gente supõe que mais atividade aquele paciente tem.
mas é uma curva de aprendizado que não é legal, assim, não é fácil, desculpa, mas assim, eu vejo com muitos bons olhos, inclusive, para a retocolite, saiu um estudo esse ano, bem recente, que estão avaliando o papel do ultrassom intestinal na retocolite também. Mas, por enquanto, remissão transmural, a gente quer da doença que é transmural, que é o Crohn. Para a retocolite, a gente quer remissão endoscópica profunda e remissão histológica. Não sei se Gustavo quer falar mais alguma coisa. Não, não. Eu também. E aqui é realmente a limitação é a experiência, a disponibilidade, né? Aqui não tem ninguém. Aí em Pernambuco tem alguém que faz ultrassom intestinal para vocês? A gente tem Alexandre da Alexandre está Fonte, fazendo que agora. ele tem uma quantidade boa de pacientes, e aí como ele tá lá e ele é dono de um serviço de radiologia, ele consegue ainda comparar. Então ele faz todo paciente que a gente manda para fazer um enterotomo, ele senta o Ele paciente e é faz ultrassom. E aí isso. esses comparativos dele ao longo dos anos está dando uma experiência maravilhosa para ele, né? Mas só um. Inclusive, no Eco desse ano, eles falaram. Teve uma aula que o primeiro slide do cara foi uma foto de um ultrassom e era assim: se você não comprou ainda, compre. Era somente isso. Aline, estouramos Alguém nosso tem tempo. mais? Não. Eu queria saber se alguém tem mais alguma dúvida, Tem uma mão quer levantada, fazer Rocha mais. Neto. Tá com a mão levantada para perguntar. Pode falar, Rocha. Já baixei a mão. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns para a turma toda, parabéns, Aline, pela iniciativa. Mas um comentário que o Marcos fez, que eu achei muito interessante, é a gente suspeitar da doença de Crohn. Isso é fundamental. Ao longo desses meus 30 anos de coloproctologia, a gente sempre analisa essa questão. Eu queria fazer um breve relatozinho de um caso interessante de um garoto de 13 anos que me procurou no consultório. Ele estava em pré-operatório para operar fístulas. Duas fístulas laterais interesfinctéricas. O menino ele tinha baixa estatura para a idade dele, ele não ganhava peso, segundo comentários da mãe, mas funcionava bem o intestino dele e não tinha outras queixas. Eu examinei o garoto, mas antes das fístulas, a queixa principal dele eram duas fissuras medianas que ele tinha, eram fissuras profundas. E com o funcionamento intestinal dele normal. Eu examinei o garoto, achei estranho, aquelas fístulas, a idade dele. Aí eu solicitei uma calprotectina para ele. Sim, olha, vamos fazer um teste aqui. Eu pedi alguns exames de laboratório e solicitei a calprotectina para ele. A calprotectina dele veio mais de 1.500. Aí, fechou. Entendeu? Então, quer dizer, a mãe veio comigo para uma opinião a respeito de um pré-operatório. Quer dizer, o plano de saúde dele disponibilizou um cirurgião do aparelho digestivo. Não tinha um coloprocto que atendesse o plano de saúde dele. E o colega já estava pedindo os exames pré-operatórios dele, para operar fístula, fissura, eu não sei qual era a conduta que ele iria tomar. E aí, nesse caso, ela veio pedir a minha opinião. Aí, quando eu pedi a calprotectina para ele, ela veio muito alta e pediu uma coluna. Uma ileocolona. Ele tinha algumas aftas no íleo distal, discretas, foram biopsiadas e o diagnóstico veio como doença de Crohn. Entendeu? Então, quer dizer, o garoto tinha apenas esse tipo de manifestação. Quer dizer, que ele sofria muito pelas fissuras. E aí a gente começou com ele, o que nós tínhamos na ocasião, isso tem mais ou menos uns 2 ou 3 anos. Nós tínhamos disponível, pelo convênio médico dele, o adalimumab. A gente começou com o adalimumab para ele. Ele já tinha iniciado anteriormente uma prednisolona e o garoto evoluiu muito bem. As fissuras cicatrizaram, a fístula dele cicatrizou. Eu falei para a mãe, eu disse, olha, não vamos mexer nisso daí. Tá Isso. entendendo? Então, quer dizer, era só esse relato que eu queria colocar, da Aí, possibilidade da gente imaginar que o paciente É. Mas poderia estar com isso é aquela... agora muito imagina, importante. né? Eita, foi mal. Imagina, Não, né, Rocha? Se você não tivesse pensado nisso, iriam abordar, iriam destruir o períneo dele, porque é só isso. piorar a doença, né? E aí ele não estaria com a qualidade de vida que ele está hoje, né? Exatamente, ele não foi operado, ele tá tranquilo, ele ganhou peso, a última calprotectina dele que eu pedi, ele estava com 15 Olha de só. calprotectina, entendeu? Exato. Quer dizer, Que aí bom. ficou só aquela discussão da seguinte questão, ele evoluiu bem, uma boa resposta,
É, eu resolvi manter o adalimumab, ele está em monoterapia, tá entendendo? Com Monoterapia. certeza, não tiraria, não. A Mantém o mãe sempre adalimumab. me questionando, doutor, vai chegar um momento que o senhor vai tirar essa medicação? Eu disse, olha, vamos ter calma, que ele pode Vamos ter uma tratar. recaída do problema e tal. E eu estou mantendo, ele está muito bem, ele está bem na escola, e o garoto já está fazendo agora prova para vestibular, então ele está bem. Então, quer dizer, aquela história que o Marcos falou é da gente imaginar na possibilidade da doença de Crohn. Eu Entendeu? acho Então, que muitas isso vezes, a gente como procto tem que fazer. Veja, a procto é muito grande. Por exemplo, eu vejo um HPV, eu não sei fazer anoscopia de alta resolução, não me dediquei, mas eu sei reconhecer uma lesão por HPV e qualquer coisa encaminhar para fazerem. Então, assoalho pélvico, também manjo básico. Passei supositório, mandei comer fibras, alaxante, banco, não resolveu, eu encaminho para quem sabe mais. Então, assim, eu acho que todo procto tem que saber desconfiar. Ah, não sim, quero fazer doença inflamatória, não quero prescrever biológico. Tranquilo, tranquilo. Mas desconfiar é papel do especialista. E não E deixar encaminhar, passar né? e Desconfiar e encaminhar. encaminhar, né? Cada um encaminhar o que não está afim de fazer, o que não se sente seguro. Mas desconfiar, eu acho que todo sim. mundo E você pega, por tem a exemplo, obrigação. para nós coloproctologistas, que a gente já está acostumado a ver essas lesões durante anos. Você pega um períneo igual a esse paciente Ah, que você a relatou NV no agora, quer dizer, ambulatório. aí você vai dizer, caramba, isso aqui até o contrário, isso é uma doença É, inflamatória intestinal, é uma doença de isso. Crohn, entendeu? Mas um garoto desse, com uma lesão pequena, um outro caso interessante é um outro menino também, de 17, 18 anos, ele tinha só uma afta no lábio. Ela não cicatrizava essa afta. Ele não tinha, eventualmente, uma diarreia, mas ele achava que ele era intolerante à lactose e tal, tal, tal. Nós fomos pesquisar, o garoto estava com doença de Crohn, e a manifestação dele era essa afta no lábio, que não cicatrizava. Entendeu? Então, quer dizer, o fato de você imaginar na possibilidade da doença de Crohn, eu acho que já é um passo. Entendeu? Um Muito não, grande. vários passos, né? Então, Exato. E aí, pessoal, mais alguma coisa? Tá acesinho aqui, deixa eu ver. Acho que não. E aí, chefe? Olha, vocês estão de parabéns. Foi muito esclarecedor. Conseguiu falar de várias nuances da doença inflamatória intestinal. Ficou muito claro. Estão de parabéns. Quero agradecer a todos que estão aqui também e ficarem atentos aos próximos webinars que estarão por vir, né? Isso. Então, muito Eu nem obrigada botei. aos participantes. Oi? Não, e vamos falar disso aqui, né? Peraí. Minha tela não tá passando, né? Não, ainda não. Não, do motivo da gente ter feito. Peraí. Ah, Deixa eu. Que é convidar pro Norte-Nordeste. tá como doença de Crohn atual. Peraí. Não é não. É isso aqui. Agora foi? Não ainda. agora, Tá foi. quase. Pronto. Vou deixar na Muito Agora tela logo bem. convidar. muito bem. Esse é o esquenta até o dia do congresso, Isso. para deixar todos com muita vontade de vir. Pois Verdade. muito obrigada a todos que estão aqui, todos que participaram, os debatedores maravilhosos, o apresentador maravilhoso, e nos encontramos próximo mês. Combinado. Obrigada, gente. Boa Boa noite, noite a pessoal. todos. Boa Até noite, logo. boa noite, Boa noite. boa noite.